Se você tem uma comunidade e ela não tem 1000 membros, você não tem uma comunidade, você tem um experimento. 1000 membros é o ponto onde a comunidade deixa de ser apenas um grupo e passa a ter vida própria, passa a ser pujante, passa a ter interações. Quer saber como? Quer entender como isso funciona? Vamos lá, vamos aprender? Bora! E como você faz, então, para ter uma comunidade com 1000 membros, que seja uma comunidade viva, pujante? Eu trago para vocês aqui uma estrutura com quatro tópicos que eu acho extremamente necessário para que você tenha em uma comunidade que esteja viva. Primeiro ponto é escolher um nicho muito específico, ter um nicho na sua mente e segui-lo, não se desviar dele. Criar uma proposta clara, ter sim uma direção do nicho e uma proposta. Qual é a proposta que eu tenho nessa comunidade dentro desse nicho? Buscar membros estratégicos. Não adianta você encher o seu grupo de membros mortos, de contas inválidas, de contas fantasmas, para ter volume. Isso não vai trazer vida para a sua comunidade. Você precisa ter pessoas reais e ativas. E quarto, manter um fluxo de entrada. Você precisa de fluxo de entrada, de pessoas, de conteúdo e de interações. Como você faz para ter isso? Você precisa de uma estratégia. Então, se você depender apenas do link de entrada do grupo ou de um convite para que pessoas entrem, infelizmente o seu grupo, sua comunidade nunca vai existir. Ela sempre vai ser um experimento. Ela nunca vai ser, de fato, uma comunidade pujante. Você precisa atender esses 4 tópicos, segui-los e aplicá-los dia a dia dentro da sua comunidade. No vídeo anterior eu falei de alguns passos também que são muito importantes, como ter regras, ter bots. Se você não viu, dá uma olhadinha. Você precisa seguir o passo a passo para que você entenda, para que você saiba que uma comunidade é algo vivo. Se você não tem uma comunidade com pelo menos 1000 membros, você não tem uma comunidade. A não ser que você queira ter um grupo de pessoas pagantes. As pessoas pagam para estar lá e aí você aplica alguns filtros. Mas para que você tenha pessoas que pagam para te ouvir ou pagam para consumir o conteúdo que você compartilha, você precisa ter uma comunidade gratuita muito forte. Principalmente para quem atua em alguns nichos, né? Nichos de aposta, nichos hot, etc. Vocês precisam de uma comunidade muito forte, gratuita, para que as pessoas queiram pagar para estar numa comunidade mais intimista, digamos assim. E se você não atender esses passos, provavelmente você não vai ter uma comunidade. Como eu disse no início, você vai ter um experimento. Então, o primeiro passo é você escolher um nicho específico. Então, que nicho você vai atuar? Procure nichos de que você tenha conhecimento, que você tenha prazer em falar, em estar, em atuar, porque ter uma comunidade ativa demanda trabalho, demanda dedicação. Então, é melhor que você faça isso com algo que você se identifique. Se você se identifica com tecnologia, cria um nicho de tecnologia, uma comunidade de tecnologia. Se você se identifica com carpintaria, cria um nicho de carpintaria dentro de uma comunidade, que isso vai fazer com que você tenha prazer em alimentar, prazer em comentar e administrar esse grupo, essa comunidade. Porque para um grupo deixar de ser um grupo e passar a ser uma comunidade, depende muito daquilo que está sendo divulgado, daquilo que está sendo tratado dentro desse grupo. Porque a diferença do grupo para a comunidade é justamente esse. Se apenas uma pessoa fala, você tem um grupo de pessoas ali que consomem ou não o seu conteúdo. Se você tem grupo de pessoas que interagem entre si, que conversam, que debatem assuntos, que querem compartilhar a sua comunidade, aí sim ela é uma comunidade, porque não é só você quem está falando, existem outras pessoas que interagem ali também. Então isso sim é uma comunidade. Uma comunidade pode ser feita com 100 pessoas ou com 500 pessoas, depende muito do que é administrado ali. Só que 100 pessoas que estão no grupo não são 100 pessoas que vão interagir. É por isso que, se você tem um grupo com apenas 100 pessoas, você não tem uma comunidade, você tem um grupo que provavelmente nenhum grupo é pessoas largadas ali. Agora, se você passa de 1000, muito provavelmente mais de 10% dessas pessoas vão interagir. Aí sim você passa a ter provavelmente uma comunidade, dependendo ali da sua atuação dentro dessa comunidade. É por isso que é importante separar o que é grupo e o que é comunidade, combinado? Tá, escolhi um nicho, e agora o que eu faço? Você precisa ter uma proposta clara. Dentro desse nicho, qualquer nicho, tem milhares de opções, tem milhares de derivações. O que você tem para aquele canal, para aquele grupo, para aquela comunidade? Você precisa de uma proposta clara. Eu vou falar sobre carpintaria. Tudo sobre carpintaria? Não. Vou falar sobre essa parte da carpintaria. TI. Eu vou falar sobre tudo de TI. Eu tenho 2 comunidades de TI. Em uma eu falo de programação, em outra eu falo de hardware, suporte, sistemas. Eu tenho várias. Então,
cada uma tem uma direção muito específica, porque senão fica bagunçado. Então você precisa ter uma proposta muito clara para aquilo não vir uma bagunça. Você precisa ter isso. Porque se você não tiver isso em mente, você vai começar a colocar um monte de coisa aleatória ali, não vai funcionar, as pessoas vão debandar, porque elas entraram com esse objetivo e você apresenta esse, elas vão sair. E por isso você precisa também, no terceiro tópico, buscar membros estratégicos. Por quê? Você precisa buscar membros em comunidades relacionadas. Por exemplo, você vai montar um nicho como eu, de tecnologia. Eu vou buscar membros dentro de comunidades que falam de tecnologia. Eu vou buscar membros que gostam de programação. Vou buscar em membros que gostam de CS Code, por exemplo. Buscar em comunidades que falam de Python, falam de CSS, e aí que eu falo que o tópico 2 também é extremamente importante, depende muito da sua proposta, dependendo da proposta que você tem para aquela comunidade, é onde você vai buscar os seus grupos. Você vai pescar em aquário, você vai pescar em alto mar, aí é com você, mas eu te digo que o Telegram é um oceano azul, ele é muito inexplorado, muitas pessoas preferem outras redes sociais. O Telegram não é uma rede social, é um oceano azul para você colher tudo que ele tem para te oferecer. Ele é muito inexplorado. A concorrência dentro do Telegram é muito pequenininha, visto, por exemplo, com o WhatsApp ou com o Instagram. Então, se você vai pescar em alto mar ou pescar dentro de aquário, eu tenho automações que facilitam, por exemplo, que você pesque em aquário. É muito mais fácil do que você pescar em alto mar com um linkzinho lá de convite, que é bem complicado, né? E aí o quarto tópico é manter o fluxo de entrada. O fluxo de entrada é importante na comunidade, é preciso continuar colocando lenha para que o fogo permaneça vivo. Então você precisa colocar membros e precisa colocar conteúdo de acordo com a estratégia daquele canal, daquele grupo, daquela comunidade, ok? Você não pode colocar qualquer coisa. Ah, saiu um filme, eu achei legal o filme, eu falo de TI, eu vou jogar um filme lá. Isso, se não tiver conexão a longo prazo, a médio e longo prazo, vai desconectar as pessoas também. Então você precisa de fluxo de entrada, mas um fluxo de entrada condizente, coerente com a comunidade. Senão, você está dando um tiro no seu pé. Vou mostrar para vocês aqui algumas comunidades, alguns grupos que eu tenho, que eu faço a administração e que eu faço a alimentação desses grupos, para que vocês entendam um pouco aí do que eu estou falando, tá? Na tela eu vou mostrar para vocês algumas comunidades aí. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui tem 5.400 membros, tá? Então, o que as pessoas fazem aqui? Elas falam de tecnologia, iniciantes em TI, veja a descrição. Então, são pessoas que estão começando na área de tecnologia. Então, elas entram aqui para tirar dúvidas, para bater papo, para ver se tem alguma oportunidade. Essa daqui, por exemplo, 15 mil membros. Para que é essa comunidade aqui? É comunidade de troca de torrent. Então, tem um site atrelado a essa comunidade, a pessoa entra ali, vê o que saiu lá no site, vai lá no site, pega o link do torrent e faz o download. Tem essa outra aqui de Python, por exemplo, 5.700 membros. O que as pessoas fazem nessa comunidade? Elas falam sobre programação. Então, ela é focada em Python. Existe uma derivação muito pequena para falar de outras linguagens, mas o foco dessa comunidade é Python, está muito bem definido. Quem entra aqui, está escrito Python Brasil. A pessoa vai entrar aqui para falar de Python, não para falar de outras coisas. Eu tenho essa aqui, ó, a comunidade que eu estou usando para testes e eu estou pensando em crescer aqui com alguma coisa, que é automações com Frão Gestor. Vou falar só de automações. Ela não está bem definida ainda, por isso não coloquei, não alimentei, estou só fazendo os testes. Essas imagens aqui eu mandei no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que eu dei uma dica de como crescer comunidade de maneira automática para você não ficar fazendo isso manualmente. Como fazer isso de maneira automática? Está lá no vídeo anterior. Tem essa outra aqui, por exemplo, que é a minha comunidade, que eu deixo aí sempre na descrição para vocês. Como essa comunidade está? Ela está dividida em tópicos. Para quê? Para facilitar quem entra aqui. Então, essa comunidade é a comunidade de suporte. Então, nos meus vídeos sempre vai ter essa comunidade aqui para que vocês acessem. Ela é uma comunidade gratuita, você consegue acessar e participar de algumas informações que eu deixo aqui. Então, eu divido ela em tópicos. Então, tem suporte, tem link de programas. Aqui eu deixo alguns programas, não só os meus, mas programas também que podem ser úteis para o dia a dia. Tem regras muito bem específicas aqui. Tem aqui o suporte de automações, tem fórum onde as pessoas interagem, tem e-books de programação, enfim. É uma comunidade pequena porque o suporte dessa comunidade é praticamente 1 a 1. Então, se eu colocar 10 mil pessoas aqui, eu não vou conseguir dar o suporte da maneira apropriada. Então, ela é uma comunidade, como eu disse para vocês no vídeo, depende do propósito, tá? Mas, se você quer crescer e lucrar com uma comunidade que tem menos de 1.000 membros, eu vou dizer para você que isso é quase impossível. Então, você precisa tornar a comunidade uma comunidade pujante. Então, pessoal, tornar uma comunidade
lucrativa, que tenha mais de 1000 membros, não é sorte. Você precisa de estratégias, de ferramentas, precisa de ter uma mentalidade direcionada e definida para aquilo. Então, como você vai fazer isso? Você vai fazer isso manualmente? Dá muito trabalho. Existem formas de você fazer isso de maneira automatizada. Então, você vai pescar em aquário, como eu havia falado. Você vai pegar um grupo lá, uma comunidade que tenha 10 mil membros, vai fazer a extração desses membros e vai fazer a inclusão na sua comunidade. Mas você vai fazer isso de maneira aleatória? Não, você vai procurar grupos que estão dentro do seu nicho. Então esteja também participando de comunidades que estão alinhadas com o teu propósito. Para quê? Para você ver como funciona, como a pessoa, como os administradores, como os membros se comportam ali, e também para pegar, né, conteúdos, porque criar tudo do zero dá muito trabalho, demora muito e demanda muito tempo, e às vezes você não tem expertise para fazer isso. Então, é importante você, às vezes, pescar dentro do aquário também. Para que você consiga lançar a sua rede em alto mar, você precisa saber pescar num ambiente mais controlado. Participar de comunidade, extrair membros de uma comunidade, incluir na sua comunidade, extrair conteúdos de uma comunidade para incluir na sua, colocando ali a sua cara, administrando ali da sua forma, é muito importante também. Então, você não vai sair de 0 para 1000 com um estalar de dedos achando que você não vai fazer nada. Ah, vou criar um grupo, uma comunidade, vou colocar lá no meu Instagram, um monte de gente vai entrar. Esquece, não vai. Link de perfil não traz ninguém para sua comunidade. O que traz é a sua ação. Apareça, fale, divulgue, pegue membros, insira membros na sua comunidade, alimente essa comunidade. A comunidade vai crescer por intermédio da própria comunidade, mas para isso você precisa ter estratégia, como eu estou compartilhando aqui com vocês. Se você não viu o vídeo anterior, veja, eu tenho uma playlist gigante falando só de Telegram, parte técnica de como você faz isso, como você faz aquilo, passo a passo de automações de programação. Então, se você está tentando crescer uma comunidade no Telegram e ainda não passou de 1000 membros, sugiro que você assista também essa playlist que eu deixo também nessa descrição aqui. Mas saiba que você não precisa de sorte, você precisa de estratégia. Então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, tchau!